Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Histórias que o Mundo Conta. Hoje vamos falar sobre uma das piratas mais icônicas da história, Anne Bonny. Nascida em 1700 na Irlanda, essa mulher desafiou normas sociais da sua época e se tornou uma figura lendária. Preparem-se para uma viagem cheia de aventuras, bravura e um toque de rebeldia. Infância e juventude. Anne Bonny nasceu em 8 de março de 1702 em uma pequena vila na Irlanda. Filha ilegítima de um rico proprietário de uma plantação e sua servente, sua infância foi marcada por um início conturbado. Para evitar o escândalo, sua mãe decidiu se mudar para a América, levando Anne consigo para Charleston, na Carolina do Sul, quando ela ainda era bem jovem. Desde pequena, Anne já demonstrava um espírito rebelde e destemido. Ao contrário das garotas da sua idade, que eram ensinadas a serem recatadas e submissas, Anne se interessava por atividades mais ousadas, como caçar e lutar. Essa liberdade de espírito chamou a atenção dos vizinhos que a viam como uma jovem excêntrica, muitas vezes vestindo roupas masculinas. Na adolescência, sua vida deu uma guinada quando se casou com um comerciante local, mas a rotina monótona da vida de casada não a satisfez. Em busca de emoção e aventura, ela abandonou seu marido e se uniu a uma tripulação de piratas, onde se tornaria uma das mais notórias figuras do mundo pirata. Sua juventude, repleta de desafios e decisões ousadas, foi o alicerce para a vida aventureira que a aguardava. Casamento e vida de pirata. Após o casamento com um comerciante local, Anne Bonny logo percebeu que a vida de esposa não era para ela. Em vez de se conformar com as expectativas sociais da época, ela buscou a liberdade e a aventura que sempre desejou. Em uma reviravolta surpreendente, Anne deixou seu marido e decidiu se juntar a um grupo de piratas. Foi nessa nova vida que ela conheceu Cálico Jack Hackan, um famoso pirata e capitão de um navio. O romance entre Anne e Jack floresceu rapidamente, e ela se tornou parte da tripulação dele. A relação deles era intensa e apaixonada, mas também marcada por uma ousadia que desafiava as normas da sociedade. Anne não era apenas uma companheira, ela se destacou como uma pirata habilidosa e destemida, capaz de lutar ao lado dos homens. A vida no mar trouxe novos desafios, mas também uma sensação de pertencimento e liberdade que Anne nunca havia experimentado. Juntos, Anne e Jack Hackan se tornaram uma dupla temida, atacando navios mercantes e acumulando riquezas. Essa fase de sua vida a moldou em uma figura lendária, mostrando que a bravura não tem gênero e que as mulheres também podiam ser protagonistas em um mundo dominado por homens. A vida a bordo. A vida a bordo do navio pirata era cheia de desafios e perigos, mas para Anne Bonny, esse era o lar que ela sempre sonhou. Ao lado de Cálico Jack Hackan e sua tripulação, ela navegava pelos mares do Caribe, enfrentando tempestades e caçando navios mercantes. O ambiente era rústico, com os piratas vivendo em condições precárias, mas Anne se adaptou rapidamente a essa nova realidade. Diferente de muitas mulheres da época, Anne não se limitava a tarefas domésticas, ela era uma verdadeira pirata. Armava-se com pistolas e espadas, mostrando suas habilidades em combate. Sua presença na tripulação não só desafiava as normas de gênero, mas também conquistava o respeito dos homens ao seu redor. Durante os ataques, ela lutava com bravura, muitas vezes liderando os ataques e se destacando nas batalhas. A camaradagem entre os piratas era intensa, e as relações eram muitas vezes baseadas em lealdade e confiança. Anne também se divertia com os outros membros da tripulação, participando de festas e celebrações após um bom saque. Para ela, a vida no mar era uma mistura de adrenalina, aventura e liberdade, e cada dia trazia novas oportunidades para desbravar o desconhecido. A famosa luta. A famosa luta que selou o destino de Anne Bonny aconteceu em 1720, quando seu navio, o Revenge, foi abordado por uma embarcação de guerra britânica comandada pelo capitão Jonathan Barnett. A tripulação pirata, incluindo Anne e Cálico Jack Hackan, estava desprevenida, mas isso não diminuiu a determinação deles. Quando as forças britânicas se aproximaram, a adrenalina tomou conta, e todos se prepararam para a batalha. Anne, armada com pistolas e uma espada, se destacou entre os piratas, lutando bravamente ao lado de seus companheiros. Sua coragem em batalha era notável. Ela não hesitou em enfrentar os inimigos, desafiando estereótipos e provando que as mulheres podiam ser tão destemidas quanto os homens. Durante a luta, o navio pirata foi severamente danificado, e a situação parecia desesperadora. Apesar da bravura, a tripulação de Hackan foi superada. Muitos piratas foram capturados e o capitão foi preso. Anne e outra pirata, Mary Read, foram levadas para julgamento.
Essa luta não só marcou o fim da carreira pirata de Anne, mas também a elevou ao status de lenda, simbolizando a luta e a bravura das mulheres no mundo do crime marítimo. O julgamento e o destino. Após a captura de Anne Bonny e sua tripulação, o julgamento ocorreu em 1720 em um tribunal da Jamaica. O clima era tenso, com muitos olhares curiosos voltados para a figura de Anne, uma mulher pirata em uma época dominada por homens. Durante o julgamento, os advogados tentaram usar a fama de Anne e de sua coragem a seu favor. Contudo, as evidências eram contundentes, e a acusação de pirataria pesava sobre ela. Calico Jack Rackham foi condenado à morte, mas Anne surpreendeu a todos ao alegar que estava grávida. Essa afirmação atrasou sua execução, levando a uma série de especulações sobre seu destino. Enquanto Rackham enfrentava a forca, Anne foi enviada para a prisão, onde passou tempo aguardando o veredicto final. O que aconteceu com Anne Bonny após isso é envolto em mistério. Alguns relatos sugerem que ela foi libertada após o nascimento de seu filho e que voltou a viver uma vida comum, possivelmente na Carolina do Sul. Outros afirmam que ela desapareceu, mantendo sua identidade secreta. A falta de registros concretos sobre seu destino final apenas contribui para a lenda que a rodeia, deixando sua história eternamente intrigante e cheia de especulação. Legado e reputação. O legado de Anne Bonny transcende sua vida como pirata. Ela se tornou um ícone de resistência e empoderamento feminino. Em uma época em que as mulheres eram frequentemente relegadas a papéis subservientes, Anne desafiou normas sociais, provando que coragem e bravura não tinham gênero. Sua história inspirou diversas representações na cultura popular, desde livros até filmes e séries de televisão, solidificando sua posição como uma figura lendária. Além de ser uma das poucas mulheres conhecidas no mundo da pirataria, Anne é frequentemente lembrada por sua audácia e determinação. Sua vida foi um testemunho de liberdade e individualidade, servindo como um símbolo de rebeldia contra as expectativas da sociedade. O fato de ter lutado ao lado de homens em um ambiente tão hostil a tornou uma heroína para muitos, especialmente para aqueles que valorizam a igualdade e a luta por direitos. A imagem de Anne Bonny como pirata destemida continua a fascinar gerações. Sua história é um lembrete poderoso de que as mulheres sempre tiveram um papel importante na história, mesmo que suas contribuições muitas vezes tenham sido esquecidas ou ignoradas. Assim, Anne permanece viva na memória coletiva como um ícone de bravura e independência. Então, pessoal, essa foi a história de Anne Bonny, uma pirata que desafiou todas as expectativas. Sua vida nos lembra que a coragem e a determinação podem mudar o curso da história. E claro, sempre nos faz pensar: o que você faria se estivesse em sua posição? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal Histórias que o Mundo Conta para mais histórias incríveis. Até a próxima!